Olá, seja muito bem-vindo ao programa Reviva. Você está na TV Viva Promessa e é um privilégio receber você para a gente conversar um pouco sobre aspectos práticos da igreja. Como eu sempre tenho dito, se você se preocupa com a sua igreja local, se você se preocupa com os aspectos dos ministérios da sua igreja local, com a missão, da forma como ela precisa acontecer, do ponto de vista do entorno, do bairro, da cidade, e também com os aspectos internos, quanto à pregação, ao discipulado, à música e tantos outros aspectos. Se essas são suas preocupações, se você é pastor, líder ou é profundamente apaixonado por sua igreja local, este é seu espaço, é aqui que você deve estar com a gente para conversar sobre esses assuntos práticos da sua igreja aqui no programa Reviva. Daqui a pouco a gente vai começar aqui um checklist da revitalização e eu quero convidar você a estar com a gente, mas é logo depois da vinheta, a gente já volta. Muito bem, estamos de volta. Antes de mais nada, eu queria te pedir para você compartilhar esse link com seus amigos da liderança da sua igreja, amigos de lideranças de outras igrejas. Compartilhe com o seu pastor. Se você é o pastor, compartilhe com o seu conselho local. Enfim, mande esse link deste programa para as pessoas que têm esse mesmo interesse com a igreja, porque nesse ambiente aqui, a gente tem construído esse ambiente há mais ou menos 4 programas atrás. Nos 4 primeiros, na verdade, falamos sobre a Comissão de Revitalização e Plantação de Igrejas, e nos últimos 4 programas nós começamos uma série Por que Revitalizar? Diferente da maioria dos nossos programas, hoje eu estou aqui sozinho e eu queria convidar você a, junto comigo, a gente fazer um checklist de tudo aquilo que a gente viu até agora, ajudar você a construir esse passo a passo que a gente veio construindo nos últimos 4 programas. Mas óbvio, se você quiser se aprofundar em qualquer um desses temas, você pode entrar na TV Viva Promessa e assistir a esses programas que eles estão aí na nossa plataforma. Mas hoje aqui a gente vai fazer um resumo, um checklist de tudo que a gente veio até aqui. Por que isso é importante? Porque nós estamos falando de um assunto muito sério, a revitalização das nossas igrejas. Preparar as nossas igrejas, apontar as nossas lideranças, os nossos ministérios para um processo de crescimento, para uma busca de maior relevância nos contextos em que estamos inseridos. Seja uma igreja de uma grande capital, seja uma igreja de uma pequena cidade do interior do nosso país. E eu quero continuar te desafiando a convidar líderes, conversar, informar, compartilhar com outras pessoas, para que elas tenham acesso a esse conteúdo e que esse conteúdo de alguma forma possa ajudar, possa incentivar, possa mobilizar uma igreja local a tomar passos claros em direção a uma maior relevância, a se aproximar de novo do primeiro amor, como a gente tem falado aqui. Aliás, ao falar em primeiro amor, eu queria começar esse checklist com o nosso primeiro programa. O nosso primeiro programa, ele foi e se tratou do princípio bíblico da revitalização. Nós entendemos ser importante falar sobre isso, porque quando a gente fala de revitalização de igrejas, por vezes, fica somente um conceito para algumas pessoas, na verdade, talvez até um preconceito em cima da ideia de aspectos estéticos de uma igreja local. Mas a revitalização da igreja, ela é um princípio bíblico. A revitalização da igreja, ela nasce no interesse, no coração do dono da igreja, do Senhor da igreja, e não teria outro lugar para começar a falar sobre a revitalização, senão sobre o princípio bíblico. E a gente utilizou as cartas que Jesus enviou às 7 igrejas da Ásia que estão registradas no livro de Apocalipse. João está na ilha de Patmos e ele recebe de Jesus essas 7 cartas direcionadas às 7 igrejas
ali na Ásia Menor, começando por Éfeso e terminando na igreja de Laodiceia. Então, enquanto princípio bíblico, nós vemos que o maior interessado na revitalização da igreja é o próprio Senhor da igreja, o próprio Senhor Jesus. Esta carta, ou estas cartas, elas sempre têm um destinatário, o anjo da igreja. E esse anjo da igreja tem a responsabilidade de ler e compartilhar o conteúdo daquela carta com os membros da igreja, com toda a igreja. Aqui nós destacamos naquele programa um outro princípio bíblico, o princípio do envolvimento do pastor e da liderança. Jesus, como Senhor da igreja, transmite a responsabilidade de entregar uma carta para aquelas igrejas, para o pastor, para o anjo da igreja, e também a partir do pastor não para nele. Há um envolvimento das pessoas que têm responsabilidade, que têm amor, que participam daquela comunidade. Então, pastor tem um envolvimento no processo de revitalização, a liderança tem também um envolvimento e, por fim, obviamente, toda a comunidade. O que Jesus faz nessas cartas? Você, se é um líder, se é um pastor, alguém que já se relaciona com a Bíblia há um bom tempo, você sabe como é a estrutura dessas cartas. Jesus se apresenta e depois dele se apresentar, ele diz uma frase mais ou menos assim: eu conheço as tuas obras, eu sei como é a igreja. E a partir daí, ele passa a apresentar, a fazer uma análise da igreja e do ambiente, da cidade em que cerca a igreja. Os exemplos que ele usa, as metáforas que ele usa, que Jesus usa nas cartas, às vezes pensando na própria transformação da igreja, por vezes se relacionam com contextos naturais, com contextos do comércio, ou até mesmo com contextos da cultura e da religião daquelas cidades. E o que Jesus faz nessas cartas é tanto elogiar quanto criticar. Salvo duas exceções, nós temos, na maioria das cartas, tanto elogios quanto críticas. Isso aponta para o fato que, como princípio bíblico de revitalização, que igrejas que, por vezes, precisam passar pelo processo de revitalização, não quer dizer que elas estão mortas, mas que existem aspectos que precisam ser tratados. Porque naquelas igrejas, geralmente existem coisas a serem elogiadas. Jesus faz uma análise do ambiente, tanto interno quanto externo, o interno da igreja e o externo pensando na cidade, e apresenta para aquela igreja alguns elogios e algumas críticas. Então, geralmente, nós vamos perceber alguns aspectos que apontam para a possibilidade da revitalização. O afastamento da ênfase, da centralidade do Evangelho, da ênfase da missão da igreja, as questões de desvios doutrinários ou morais, enfim, são vários aspectos. A falta de relevância da igreja dentro do seu contexto são aspectos que estão ali nas cartas e que apontam como princípio bíblico por que revitalizar uma igreja. E, na verdade, nós estamos nessa série, né? Esses programas que já fizemos e outros que virão, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas é sempre em cima dessa ideia do porquê revitalizar. Por que revitalizar? Porque às vezes nos afastamos do centro da missão da igreja, da identidade, da natureza da igreja, porque às vezes as nossas estruturas, elas perderam a relevância diante dos seus contextos e também, por vezes, há desvios doutrinários ou morais que pedem que haja uma revitalização na igreja local. E aí, por fim, sempre Jesus termina essas cartas com a seguinte frase: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, nós encontramos aqui mais um princípio. O princípio bíblico na revitalização da disposição da igreja em ouvir Jesus e responder positivamente ao seu chamado. Igrejas precisam viver a sua identidade, a natureza da igreja. E ao viver essa identidade, elas serão igrejas voltadas, orientadas para a missão. E nesse sentido, essas igrejas pensarão em estruturas que encontrem resposta para as suas realidades. Se nós entendemos esse chamado, se nós decidimos responder a esse chamado, se encontra na igreja uma disposição de entrar no processo árduo, por vezes difícil,
da revitalização, mas, apesar de árduo e difícil, um processo extremamente fundamental para muitas igrejas locais que, por alguns desses motivos que já citamos, se afastaram do centro do Evangelho. Para usar a expressão de Éfeso, por vezes se afastaram do primeiro amor. Mas continuando o nosso checklist, nós chegamos ao programa 2, o segundo programa dessa série, Por que Revitalizar? E nele nós falamos sobre a necessidade prática da revitalização. Depois de apresentarmos o princípio bíblico, nós nos concentramos na necessidade prática da revitalização. Se esse assunto te interessar, se aprofundar um pouco mais, vá lá no programa Necessidade Prática da Revitalização, que você vai ver uma boa conversa com pastores que estão vivendo essa realidade na prática. Bom, tudo começa a partir do diagnóstico da igreja local. Perceba como, mesmo do ponto de vista da necessidade prática, isso está linkado com o princípio bíblico. Jesus, de alguma forma, ele faz isso, e isso para a gente é um aprendizado, é quase que um processo que nós devemos e podemos imitar. Analisar as nossas igrejas locais, conhecer as nossas igrejas locais, fazer um diagnóstico tanto do seu ambiente interno, das suas estruturas, das suas lideranças, das suas potencialidades, das suas fraquezas, e também fazer uma análise de como está o ambiente externo, qual é a relevância, qual é o valor da igreja, como está a atuação da igreja para o seu entorno, para o seu bairro ou mesmo para a sua cidade. São informações importantes. Eu quero convidar de novo. Olha só, se você está assistindo a gente, você é um líder, você é um pastor, eu quero te convidar a incentivar seu conselho local, a liderança da sua igreja, os ministérios da sua igreja, a assistir esses programas, a divulgar o programa Reviva, porque a nossa intenção aqui no programa Reviva é ajudar as igrejas locais a identificarem alguns aspectos que possa ser importante para iniciar uma retomada de uma igreja que a gente chama de uma igreja no modo missão. A partir do diagnóstico, o outro ponto prático é entender as questões do crescimento, isto é, como está o processo de evangelização, de missão da igreja. Se dentro da natureza da igreja, a sua esfera fundamental é a esfera da missão, como isso está acontecendo na sua igreja local? Qual o poder de atração da sua igreja para que pessoas novas, pessoas que não conhecem o Evangelho, pessoas não alcançadas, se aproximem da igreja? Então, nesse sentido, esta é uma preocupação. A palavra que está aqui na tela é crescimento. Nós sabemos, biblicamente, quem dá o crescimento é Deus. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo de Deus. Mas, para que haja o crescimento, requer de nós trabalho. Paulo vai dizer nas suas cartas, se eu não me engano é na carta aos Coríntios, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas é preciso plantar e regar. Então, nesse sentido, a gente tem que pensar aqui, fazer perguntas sobre esse assunto, tanto da plantação quanto do regar, do discipulado. Então, essas são questões práticas que nós precisamos nos preocupar. Como está a clareza do discipulado na igreja? Quais são os passos que uma pessoa segue para amadurecer na fé na sua igreja? Vivemos em contextos que, por vezes, nós achamos assim, apresentamos ali os pontos principais da nossa fé e, depois de apresentar esses pontos, as pessoas são convidadas ao batismo e depois de batizadas, elas entram num ciclo de vida da igreja, mas por vezes esse ciclo não apresenta uma clareza de um processo de amadurecimento. Nós entendemos que a partir do batismo as pessoas estão prontas. Na grande comissão de Mateus 28, nós podemos perceber que a visão que Jesus dá aos seus discípulos é um pouco diferente. Mateus 28, a partir do verso 18, salvo engano, vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus dizendo. Depois de morrer e ressuscitar, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, agora vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai
do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus mesmo ensinou para os discípulos, até que ele volte. Perceba que existe um único imperativo nesse texto: fazer discípulos. E como Jesus apresenta o fazer discípulos? Indo, portanto, há uma intencionalidade na pregação do Evangelho, por onde for, por onde nós formos, aonde estivermos, independente aonde trabalhamos, aonde estudamos, aonde moramos, indo, fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas reconhecem Jesus, reconhecem a salvação em Jesus, aceitam e creem e recebem Jesus como Senhor e Salvador da vida, e a partir desse momento eles são introduzidos no corpo de Cristo. Mas o texto não para aí. Ele diz assim: ensinando-os todas as coisas, até que Jesus volte. Parece apontar que o processo de amadurecimento é um processo contínuo. Cristãos, discípulos de Jesus, depois do batismo, precisam viver um processo contínuo de amadurecimento na fé. Isso aponta para o fato que nós precisamos encontrar clareza no processo do discipulado. Uma outra necessidade prática é fazer a seguinte pergunta. Um dos nossos pastores que estavam aqui com a gente nesse programa trouxe essa pergunta para a gente: qual é a razão da sua igreja local estar aonde está? Por que Deus colocou a sua igreja local aonde ela está? Por que ela está ali? Qual é a importância disso para o reino de Deus? Portanto, implícito nessa pergunta está a seguinte pergunta: qual a relevância da igreja local para aquela situação, para aquela geração e para aquele contexto geográfico? Por que a igreja está onde está? Outra necessidade prática da revitalização é que isso vai impactar também a revitalização do pastor. Muitas vezes nós, pastores, estamos precisando passar por um processo de revitalização. Aliás, não há revitalização da igreja local sem a revitalização do pastor local. A revitalização do chamado ministerial do pastor, a revitalização da família pastoral, a revitalização da capacidade do pastor de se envolver com a missão, da capacidade do pastor de compreender o que é a igreja e como ele, juntamente com toda a liderança, impulsionada por Jesus, lembra lá nos princípios bíblicos? Impulsionado por Jesus, pastor e liderança precisam apresentar para a igreja a necessidade da revitalização. Então, esses são alguns pontos que eu destaco dos aspectos práticos. Aí nós continuamos e a gente continua junto aqui nesse checklist no terceiro passo, na terceira questão que nós conversamos ao longo desses programas, o papel da liderança na revitalização. Perceba que a gente está seguindo quase que o princípio bíblico, identificando, fazendo uma análise, um diagnóstico, como Jesus fez, e agora a gente falou um pouco nesse programa sobre o papel da liderança na revitalização. Bom, talvez o principal, se fosse uma única coisa importante a destacar nesse ponto, é esse primeiro item aí. Não há revitalização sozinho. Não é porque um líder entendeu o que é preciso, não é possível nem que se o pastor entender a necessidade da revitalização e disser, vou revitalizar a igreja. No caso da revitalização, não existe o singular, não existe o vou. Ou é vamos ou não é. Portanto, pensando aqui nesse item, é preciso sonhar junto para construir junto. Isso pode nascer no coração do pastor mediante um impulso, um movimento do Espírito Santo, de Cristo Jesus na vida desse pastor. Chegou naquele ambiente ou já está naquele ambiente há algum tempo e Deus começa a colocar esse diagnóstico, essas perguntas, qual a nossa relevância aqui, por que estamos aqui, e essas perguntas começam a precisar ser respondidas. Só que elas não podem ser respondidas sozinhas. Até podem, mas rapidamente a liderança precisa se envolver, um grupo base precisa ser montado para que o processo da revitalização seja uma construção da igreja e não somente de uma pessoa. A partir daí,
vai haver um conjunto de coisas que a liderança vai se envolver e vai ter responsabilidade. O papel da liderança é fundamental. Pastor e liderança vão liderar, vão capitanear esse processo de revitalização na igreja, vão fazer o planejamento, vão ajudar na execução, destacar as pessoas da membresia da igreja que vai ajudar na execução. Mas a liderança tem esse olhar de supervisão também, para fazer os ajustes. Se você assistir esses programas, você vai saber que não há uma receita pronta para a revitalização. Ela não é uma metodologia, ela é um princípio bíblico. A revitalização é um princípio bíblico. De tempos em tempos, igrejas se encontrarão em situações que precisarão do processo de revitalização. Nesse sentido, não há uma receita pronta, mas há uma disposição de uma liderança de se parecer de novo com uma igreja que se identifica com a natureza da igreja de acordo com o pensamento de Cristo Jesus e que também se identifica com o modo, missão de ser igreja. Nesse sentido, ajustes poderão ser necessários ser feitos, porque aquilo que planejamos, mesmo diante de oração, mesmo diante de responsabilidade pela igreja, por vezes vai precisar aqui e ali de algum ajuste. A necessidade da liderança entender o seu papel de engajamento e comprometimento. Engajamento é aquela coisa assim, estamos juntos e vamos fazer. Todo mundo se engaja, cada um pega aquilo que é a sua responsabilidade, um ajuda o outro e a gente vai em direção ao nosso objetivo. Mas o comprometimento, ainda que as palavras se pareçam muito, a gente pode até achar que elas são sinônimas, mas aqui, na nossa discussão, ela não é. O comprometimento é a capacidade de permanecer ao lado do pastor, é a capacidade de permanecer tentando mesmo diante dos dias difíceis, mesmo quando toda a situação ao redor se mostrar uma situação em que se apresenta, puxa, está muito difícil, é melhor a gente desistir, a gente não está avançando. Quando há comprometimento, quando o sonho é conjunto, quando tem clareza de que Deus está apontando uma direção, é preciso ter o comprometimento para não desistir. Isso vai significar, tanto para pastores quanto para líderes, a identificação das pessoas certas nos lugares certos. Isso significa dizer que todos nós precisamos ter certa humildade, uma capacidade de entender que talvez a gente está mal posicionado na igreja, talvez a gente está num ministério e deveria estar em outro, ou talvez a gente está no ministério, mas tem alguém aqui voando que poderia contribuir muito mais se a gente abrir espaço, se a gente junto oferecer o nosso trabalho como serviço e não como posições em que um ou outro tem algum certo domínio. Isso vai implicar, de novo, uma visão bíblica do que seja a igreja. Pessoas que se conectam por meio da ação do Espírito, por meio do sangue de Jesus, e essas pessoas conectadas passam a ser a edificação da casa de Deus, e cada um como um tijolo, cada um servindo, se fosse um corpo, cada um como um membro, ocupando um espaço, mas todos os membros contribuindo absolutamente para a edificação de todo o corpo, liderados pela cabeça que é Cristo. E aí, nós estamos chegando, então, no nosso último checklist aqui. O último checklist foi o nosso último programa da semana passada, os primeiros passos na revitalização. Então, a gente viu o princípio bíblico da revitalização, a necessidade prática da revitalização, depois a importância da liderança na revitalização, e aí a gente conversou sobre os primeiros passos. E, na verdade, os primeiros passos, eles vão se encontrar com tudo aquilo que a gente vem conversando nesses programas. Qual é o primeiro passo da revitalização? A compreensão de que Deus tem interesse na revitalização da sua igreja local. Há um chamado de Deus, e esse chamado de Deus vai gerar perguntas sobre a igreja. Onde ela está cumprindo o seu papel, qual é a clareza do processo de discipulado, o quanto estamos engajados, envolvidos com a missão da igreja. A partir daí, um próximo passo quase que natural é a conscientização da liderança. Se há no pastor, se há nos líderes a consciência do chamado, se há nessa liderança, se há pelo menos no pastor
a percepção de que algumas perguntas precisam ser feitas. Essas perguntas que a gente vem falando nesse programa, que é preciso haver uma conscientização da liderança. E aí sim, junto com a liderança, começar a sonhar e construir junto a compreensão do contexto e das primeiras necessidades de revitalização. Se você assistir a esse programa, você vai perceber que fica mais claro ainda a ideia de que não há uma receita pronta, não há uma metodologia. Eu queria abrir esse parênteses aqui e falar com você, principalmente pastor, principalmente pastores que em algum momento dos últimos anos tiveram ou têm ainda, algum preconceito quanto ao tema da revitalização. Porque por vezes para alguns fica parecendo que é uma nova metodologia, mais uma metodologia que se tenta implantar diferente de outras que já existiram. O que me encanta no processo da revitalização, no processo da plantação ou mesmo da missão urbana, é perceber que nós não estamos diante de um método, nós estamos diante de princípios bíblicos. E essa questão aqui, para mim, ela se destaca nesse aspecto. E aí eu fecho esse parênteses e volto para cá. Compreensão do contexto e das primeiras necessidades da revitalização. A sua igreja local, a partir dessa compreensão do contexto, nesses primeiros passos, talvez vai tomar um caminho diferente de uma igreja local que talvez esteja a 10 ou 15 quilômetros em outro bairro da sua cidade ou em outra cidade próxima a você, mas que o seu caminho vai começar talvez por um processo de ajuste no ensino da igreja. Outros começarão um processo de ajuste a partir do culto público que a igreja oferece a Deus e convida as pessoas para participar. Outros estabelecerão um novo processo ou farão ajustes no processo do discipulado e do amadurecimento cristão. Outros, talvez, entenderão a necessidade de ajustes estruturais, sejam nas estruturas físicas, nas questões estéticas, enfim. O importante é entender que o que nós temos no processo da revitalização são princípios bíblicos que nos orientam e nos direcionam. Mas a partir desse passo aqui, do terceiro passo aqui, talvez esses dois deveriam, ou pelo menos, é muito provável que sejam muito parecidos para todas as igrejas locais. O Senhor tem uma preocupação com a igreja, Deus tem um chamado para aquela igreja, Jesus, como Senhor da igreja, tem preocupações ali, e aí, a partir daí, perguntas surgirão e nós faremos essa análise da igreja e é preciso um envolvimento da liderança. Não se sonha sozinho, se sonha junto para construir junto. Fez a análise, essas primeiras necessidades, aí começa a ficar diferente de uma para outra igreja. E a partir daí, não só a liderança, mas toda a igreja precisa começar a tomar ciência de que algo está sendo pensado, planejado para a igreja local. E por fim, como esses primeiros passos, é a hora em que se faz a calibragem entre os ajustes internos, para que a igreja entre no modo missão, e os ajustes externos, para que haja impacto externamente. Isto é, por vezes, antes da igreja impactar o seu entorno, o seu bairro, ela vai precisar passar por um período de ajustes internos, sejam nas suas estruturas, sejam nos seus ministérios, seja na pregação, seja no culto, seja no ensino, para que ela esteja preparada para cumprir a sua missão no mundo, para ela ser luz do mundo e sal da terra, como diz Jesus, que os discípulos que nós devemos ser. Bom, se você veio comigo até aqui, esse aqui é o checklist inicial da revitalização. Princípios bíblicos, nós não estamos falando de algo que é uma metodologia externa à palavra de Deus, ela nasce na palavra de Deus. O segundo aspecto é identificar necessidades práticas da revitalização. O terceiro aspecto é o envolvimento da liderança. E aqui a gente tem, por último, essa questão do passo a passo, dos primeiros passos, de como caminhar. E é a partir daqui que eu paro com vocês e, de novo,
convido você a assistir o programa Reviva, a compartilhar o programa Reviva, a talvez assistir os programas que já vieram e ir junto com a gente na caminhada dos nossos próximos 4 programas para fechar essa série Por que Revitalizar? Na semana que vem, a gente vai continuar nesses passos, agora entrando em aspectos muito práticos. Para você ter uma ideia, semana que vem a gente começa a falar sobre um olhar mais atento para a recepção e para a integração das pessoas com a igreja. Quais são preocupações que nós deveríamos ter no processo de revitalização com a recepção das nossas igrejas locais e também com a integração das pessoas que simpatizam, que se aproximam da igreja. E vai ser muito legal, porque aí sim, eu vou estar aqui com alguns pastores que estão vivendo o processo da revitalização e eles, junto comigo, a gente vai conversar sobre as igrejas locais que eles participam e tirar ali algumas lições, alguns princípios que pode ser útil aí para a sua igreja local. Não deixe de assistir o programa Reviva, converse com o seu pastor, envolva a sua liderança, quem sabe até de vez em quando vale a pena um ou outro programa que vocês entendem que é muito relevante para o seu contexto local, sentar com a liderança, assistir todo mundo junto, discutir sobre aquele assunto e saiba que nós estamos à disposição para receber comentários, sugestões, perguntas e questões que podem nos ajudar a pautar outros programas das próximas séries do programa Reviva. Bom, é isso. É muito bom ter você aqui com a gente até agora. Eu louvo a Deus e agradeço a Deus por haver gente hoje preocupada com as suas igrejas locais, apaixonados por suas igrejas locais, dispostos a pelo menos refletir nesse fato e que esse volume de pessoas aumente com essa preocupação, porque no dia que isso acontecer, nós teremos mais e mais igrejas entendendo a necessidade de se voltar para o modo missão. Que Deus abençoe, portanto, a cada um de vocês. A gente vai se encontrar na semana que vem. Como eu acabei de falar de missão, não se esqueça do Amigos da Missão. E eu te convido também a acessar os nossos links do Amigos da Missão e contribuir com Amigos da Missão, o que pode nos ajudar bastante a comunicar mais e melhor o conteúdo, tanto desse programa, o programa Reviva, quanto dos demais conteúdos da TV Viva Promessa. Então é isso, a gente fica combinado assim. Eu te espero semana que vem, a gente vai estar aqui com um grupo de pastores e a gente continua a série Por que Revitalizar e a gente vai falar sobre esse assunto. Presta atenção, anota aí e compartilha com as pessoas que talvez são fundamentais para assistir esse assunto. Recepção e integração de novas pessoas que começam a chegar na igreja. Um olhar mais atento para isso do ponto de vista da revitalização da igreja. Eu te espero e até lá, que você fique com Deus assistindo outros conteúdos da TV Viva Promessa e semana que vem a gente está junto de novo. Deus te abençoe, até semana que vem.